Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos para mais um episódio da série teológica, ao qual se intitula O Sermão Escatológico de Jesus, que é fruto deste e-book que a gente desenvolveu em 2021 e dos últimos 4 anos de estudos sobre a temática escatológica. Neste particular, vamos tratar do Sermão de Jesus acerca deste evento. Vamos partir de um roteiro em que serão tratados 14 temas. O primeiro deles é o sermão profético de Jesus. O segundo, o princípio das dores. O terceiro, a grande tribulação de Jerusalém. O quarto, a vinda do Filho do Homem será manifesta. O quinto, a amplitude cósmica desse acontecimento. O sexto, a parábola da figueira. O sétimo, vigiar para não ser surpreendido. O oitavo, a parábola do mordomo. O nono, os romanos chegam a Jerusalém e sitiam a capital da Judéia. O décimo, a destruição do templo de Jerusalém pelo general Tito. 11º, a vinda do Filho do Homem e o julgamento. 12º, a visão pré-pós-tribulacionista, historicista e preterista. 13º, a visão espírita. E 14º, considerações finais. Como de praxe, sempre seguimos uma frase inicial que vai nortear o início do nosso estudo. É uma frase de Steve Jobs, em que ele deu um discurso em uma faculdade nos Estados Unidos. Você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos vão se ligar algum dia no seu futuro. Você tem que acreditar em alguma coisa, sua garra, destino, vida, karma, qualquer coisa. Porque acreditar que os pontos vão se conectar no caminho vai lhe dar a confiança para seguir seu coração, mesmo quando ele te leva pelo caminho mais desgastante. E isso vai fazer toda a diferença. No primeiro capítulo em que vamos tratar do sermão profético de Jesus está em Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 3. Sobre o discurso escatológico do título da Bíblia de Jerusalém, a introdução. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. E disse-lhes: Estai vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: Dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Então, nessa parte introdutória, Jesus estava com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras e, diante de fato, ele já profetiza sobre a destruição do templo, que não haveria ali pedra sobre pedra. E aí os discípulos têm duas dúvidas. Qual seria o sinal da sua vinda e da consumação dos tempos? Que para os discípulos que estavam com Jesus, se daria nesta época, naquela geração. Continuando sobre o princípio das dores, a Bíblia de Jerusalém assim divide do verso 4 ao 14 de Mateus 24. Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmar. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Aqui há elementos importantes sobre o princípio das dores, que fala sobre guerras e rumores de guerras. Roma estava sobre a Pax Romana e havia ali
uma certa pacificação no império. E uma outra assertiva dessa narrativa de Jesus é que se levantará nação contra nação, reino contra reino, no singular. Não se trata de uma guerra global, e sim local, de um império contra uma outra nação, de um reino contra outro reino. Neste caso, Roma contra Israel. Sobre a questão dos falsos profetas, que muitos virão em teu nome, Jesus assim enfatiza, e pela narrativa que iremos desenvolver posteriormente, veremos quais foram esses falsos profetas que Jesus os advertiu. Um outro ponto importante a destacar no princípio das dores é que a perseguição seria por causa daqueles que iriam levar a mensagem do Evangelho, dos seguidores de Jesus, sendo a primeira vítima delas Estevão, sob os pés ali de Saulo de Tarso. Mas, embora muitos queiram levar este evento para o dia presente, não haveria como, porque a tribulação que houve ali, tanto para os judeus quanto para os cristãos, se houvera deflagrado pela perseguição de Roma às duas religiões ali presentes, ao cristianismo nascente e a religião judaica estabelecida. Sobre o tópico Guerras e Rumores de Guerras, em Guerra dos Judeus, volume 2, Anarquia em Judéia, Idumeia e Galiléia, no item 55, lemos assim, segundo o historiador Flávio José, que é nascido do ano 37 e até o ano 103 e presenciou os eventos ali existentes da Primeira Guerra Judaico-Romana do ano 66 ao ano 70, na nossa era. Narra-se o historiador. Então se produziram revoltas em muitos lugares do país e a situação do momento fez que muitos aspirassem ao trono. Na Idumeia se levantaram em armas 2.000 soldados que antes haviam estado sob as ordens de Herodes e enfrentaram as tropas reais. Aquiabe, primeiro rei, lutou contra eles nos lugares mais fortificados, sem chegar a encontrar-se frente a frente na planície. Então, temos aqui algumas primeiras revoltas que estavam sendo deflagradas antes da Primeira Guerra ser declarada no ano 66. Ainda dentro desses tópicos sobre guerras e rumor de guerras, os últimos procuradores, os crimes de Gésio Floro e revoltas populares. Em Guerra dos Judeus, né, volume 2, narra-se um historiador. 3.600 foram o total de pessoas que morreram naquele dia, contando as mulheres e crianças, pois nem sequer foram respeitados os recém-nascidos. O que piorou a situação foi o fato de os romanos agirem com uma crueldade até então desconhecida. Floro se atreveu ao que antes ninguém havia feito, isto é, açoitar e crucificar diante de sua tribuna cidadãos de ordem equestre, que apesar de serem judeus, gozavam também da dignidade romana. Então Gésio Floro foi um dos primeiros comandantes ali que estiveram na Judéia, e ele suprimiu algumas revoltas populares, e as proporções dessas guerras e rumores de guerras foram aumentando de acordo com a resistência dos judeus em que havia ali a opressão de Roma. Ainda dentro desse volume 2 de Guerra dos Judeus, sobre os sicários e os falsos profetas, nesse item que vamos tratar dos falsos profetas. Homens mentirosos e enganadores que, com o pretexto de estarem inspirados por Deus, buscavam inovações e mudanças. Incitaram a multidão a atuar como se estivessem possuídos pela divindade e os levaram ao deserto com a ideia de que ali Deus mostraria os sinais de sua libertação. Então, os sicários, que foi uma seita judaica ali, um segmento do judaísmo desses que haviam ali tido como falsos profetas, enganando os povos, levando eles, os judeus, ao deserto para lhe mostrar-lhes sinais ao qual Jesus havia já recomendado que viria a seu tempo. Ainda no volume 6 de Guerra dos Judeus, sobre o falso profeta Jesus, filho de Ananias, dentro da perspectiva dos falsos profetas, segue a narrativa de Flávio Josefo. Mais terrível ainda que isso foi o seguinte: um tal Jesus, filho de Ananias, um agricultor de classe humilde, 4 anos antes da guerra, quando a cidade se achava em uma paz e prosperava em importância, veio a festa na qual todos acostumavam erguer tendas em honra de Deus. E, de pronto, se pôs a gritar no templo: vós do Oriente, vós do Ocidente, vós dos 4 ventos,
vós que ides contra Jerusalém e contra o templo, vós contra os recém-casados e contra as recém-casadas, vós contra todo o povo. Ia por todas as ruas vociferando essas palavras de dia e de noite. Alguns cidadãos notáveis se irritam diante desses maus augúrios, aprisionaram a Jesus e lhe deram como castigo muitos golpes. Mas ele, sem dizer nada em sua própria defesa e sem fazer nenhuma petição, em particular aos que o atormentavam, seguiu dando os mesmos gritos que antes. E aí tem-se, né, a narrativa de que ele veio a perecer durante a guerra. Mais um falso profeta levantado aí e narrado pelo historiador Flávio José. Quem perseverar até o fim será salvo. Nesse subitem, sobre Mateus, capítulo 24, verso 3, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, como nota explicativa da Bíblia de Jerusalém, nos informa que do verso 9 ao 13 retoma os temas de 10, 17 e 22, que oferece um paralelo literal com Marcos 13, 9 a 13, Lucas 21, de 12 a 19. Mas introduzindo alguns elementos particulares que parecem fazer eco à perseguição dos cristãos em Roma sob Nero, depois do incêndio de 64, odiados de todos os povos por causa do nome, e as traduções e ódio mútuo entre as próprias vítimas. O amor de muitos esfriará. Então, quando temos aí a narrativa de quem perseverar até o fim será salvo, é justamente sobre a perseguição propalada por Roma. Nesse caso, Nero havia culpado os cristãos por haverem incendiado a capital de Roma. Então, o que aconteceu? Eles foram odiados por causa do nome do Cristo, e dessa forma o amor de muitos esfriaria, assim como profetizou Jesus. E o evangelho será pregado no mundo inteiro. Já no verso 14, diz assim que e este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, e então virá o fim. O mundo habitado, no grego oikomene, isto é, o mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. O evangelho atingiu efetivamente todas as partes vitais do Império Romano desde antes da queda do templo. Ou seja, antes do ano 70, todo o Império Romano já tinha sido propagada o evangelho da redenção de Jesus. Então, no que se diz respeito virá o fim, isto é, o fim da era presente, é a chegada do reino de Deus em sua plenitude, cujo sinal antecipatório é a queda de Jerusalém. Então, o fim de quê? Daquela era em que estava declarada a queda de Jerusalém. Sobre a grande tribulação de Jerusalém, passamos agora por verso 15 ao 25 do capítulo de Mateus 24, sob o título da Bíblia de Jerusalém, a grande tribulação de Jerusalém. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da tua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a tua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vou-lo predisse. Então aqui já tem sobre a grande tribulação, e Jesus utiliza sobre a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel. Destacamos também sobre outros dois temas, sobre as grávidas e sobre a questão de que não haveria outra grande tribulação senão aquela predita por Jesus. Sobre a abominação da desolação, nós temos que ir no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do verso 20 ao 27, em que o anjo Gabriel explica a profecia. Então estava ali Daniel em oração sobre a questão da profecia de Jeremias, que determinava o cativeiro babilônico em 70 anos, e pedia uma orientação do Eterno. Eis que aparece o anjo Gabriel e lhe explica
sobre a visão. Vamos tratar dessa parte do verso 24 ao 27. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia e para ungir o Santo dos Santos. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Durante 62 semanas haverão novamente construídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Então, aqui sobre as 70 semanas, desde o decreto em que foi dado a liberdade para os judeus do cativeiro babilônico por Ciro e depois para a reconstrução tanto do templo quanto da cidade. Houveram 3 decretos: de Ciro em 538, o de Dario I em 519 e o de Artaxerxes em 457. Vamos trabalhar com o terceiro decreto, porque o terceiro decreto de Artaxerxes, primeiro, ele era mais complementar ao de Ciro, porque Ciro devolveu os tesouros do templo e autorizou a reconstrução. Dario proveu recursos e assim Artaxerxes ele deu o quê? A possibilidade de reconstrução da cidade. E aqui que a profecia se faz presente, porque ela trata não somente da reconstrução do templo, como também da reconstrução da cidade. Então, o princípio do dia e ano, em profecias bíblicas, especialmente em Daniel, um dia simboliza um ano. Então, as 70 semanas correspondem a 70 vezes 7, 490 anos literais. A divisão dessas semanas são assim: 7 semanas, 49 anos, para a restauração e edificação de Jerusalém. 62 semanas, ou seja, 434 anos, após as primeiras 7, até o aparecimento do Messias, totalizando 483 anos. A primeira semana de 7 anos, ou seja, a última semana, que pode ser cumprido com a crucificação de Cristo. E ela é debatida por estudiosos que está entre o ano 30 e o ano 33. Vamos trabalhar com o ano 33. Contexto e interpretações. O cálculo. Começando uma ordem, como dito, no terceiro e último decreto, em 455 antes da era cristã, soma-se 483 anos, que dá 69 semanas, apontando para o batismo de Jesus em 29 e sua crucificação ali, estando ela na metade da última semana. Então, de 29 a 33, nós temos aí a missão de Jesus e sua crucificação. O véu estando cerrado ali no templo, estaria dando a entender que houvera a prefiguração de que o sacrifício de Jesus havia substituído aos sacrifícios que eram realizados. Então, na última semana, na última metade da última semana, nós teríamos aí a questão do reinado de Calígula, que ele colocaria do ano 33 ao ano 40 a intenção de colocar uma estátua para ser adorada dentro do templo de Jerusalém. Ele não consegue colocar a estátua, ela vai para Roma e ele é assassinado. Então, ali é o início do princípio das dores. Ele tem uma ligação com o oitavo rei, nós vamos esclarecer mais aprofundadamente sobre a análise, que será o último episódio da série teológica, que nós vamos deixar para o ano que vem, que não foi possível fazer esse ano. Mas o tempo das 70 semanas está correlacionado e ele finaliza com essa abominação da desolação, que ela vai ser prefigurada da mesma forma que foi com Antíoco IV Epífanes na revolta dos Macabeus de 167 a 164, quando ele entra no templo, num período de 3 anos e meio, ele vai abolir os sacrifícios, sacrificar um porco, que era um animal impuro, no altar e colocar uma estátua do Zeus ali para ser adorada no Santo dos Santos.
Então, por uma analogia similar, Jesus usa um símbolo já cumprido ali antes na invasão dos sírios e a revolta dos macabeus, juntamente com a mesma figura representada por Calígula quando tenta colocar uma estátua sua para ser adorada no Santo dos Santos. Em Daniel capítulo 11, do verso 31 ao 35, explicando agora anteriormente na revolta dos macabeus, na Bíblia de Jerusalém, sob o título de Antíoco Epifanes. Então está assim narrado: tropas enviadas por ele virão profanar o santuário, cidadela, e abolirão o sacrifício perpétuo, ali introduzindo a abominação da desolação. Os que transgridem a aliança, ele os perverterá com suas lisonjas. Mas o povo dos que conhecem a seu Deus agirá com firmeza. Os homens esclarecidos dentre o povo darão a compreensão a muitos, mas serão prostrados pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem, durante longos dias. Ao serem oprimidos, pequeno será o auxílio que de fato receberão. Muitos, porém, pretenderão associar-se a eles por intrigas. Entre esses homens esclarecidos, alguns serão prostrados a fim de que entre eles haja os que sejam acrisolados, purificados e alvejados, até o tempo do fim, porque o tempo marcado ainda está por vir. O rei agirá a seu bel prazer, exaltando-se e engrandecendo-se acima de todos os deuses. Ele proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses e, no entanto, prosperará, até que a cólera chegue a seu cúmulo, porque o que está decretado se cumprirá. Então, aqui podemos entender que Antíoco IV Epifanes, fazendo a invasão dos sírios gregos na região de Jerusalém, abolindo por 3 anos e meio os sacrifícios e sendo adorada uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos e profanando o templo, se repete ali com Calígula, logo no ano 40, 7 anos depois, ou seja, a meia semana após a última semana que havia sido profetizada, tanto em Daniel e agora no caso do sermão escatológico de Jesus. Em Daniel capítulo 12, no verso 5 ao 13, sobre a profecia reservada, já no último capítulo deste profeta, segue a narrativa. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre um lado à margem do rio, o outro do outro lado também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas hão de consumar-se. Eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei: meu senhor, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e reservadas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Quando a ti vai tomar o teu repouso, pois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Então aqui, já na parte final, do que se diz respeito à profecia sobre a invasão que houve em Antíoco IV Epifanes, existem essas 3 referências de Daniel sobre a abominação da desolação. E aqui ele dá um outro tempo, que é o 1290 dias, ao qual muitos interpretam como sendo 1290 anos. Não vamos entrar nesse detalhe, sendo que existem referências espíritas e outras denominações cristãs que atravessam os tempos após o 4º e 5º século, sendo a espírita no 6º século e 7º século em diante. Mas aqui vamos tratar dos 3 anos e meio, porque um tempo, tempos e metade de um tempo, refere-se a 3 anos e meio, e 1260 dias é igualmente os 3 anos e meio da revolta dos macabeus e da
Primeira Guerra Judaico-Romana, do ano 66 ao ano 70. Então, havendo ali a instauração da abominação da desolação, que seria o Santo dos Santos sendo completamente destruído pelo general Tito no ano 70, e deflagrou ali a grande tribulação preconizada por Jesus. A confirmação se dá quando a gente pesquisa na história, no que se diz respeito à história dos hebreus, sobre a narrativa de Flávio Josefo, que depois que ele se ergueu, viu um carneiro que tinha vários chifres, sendo o último maior que os outros. Voltando os olhos para o lado do ocidente, viu aproximar-se um bode, que se chocou com um carneiro, derrubou e o pisou. Viu depois sair da fronte desse bode um chifre bem grande, que foi quebrado, e dele saíram outros 4, voltados para os 4 ventos. Entre esses 4 chifres surgiu um menor. Deus lhe disse que esse chifre, quando crescesse, faria guerra à sua nação, tomaria Jerusalém, aboliria todas as cerimônias do templo e durante 1296 dias proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Depois que Deus lhe manifestou essa visão, explicou-a desse modo: o carneiro significava o império dos medos e dos persas, cujos reis eram representados pelos chifres. O maior era o último deles, porque sobrepujava a todos em riqueza e em poder. O bode significava que viria da Grécia um rei que venceria os persas e se tornaria senhor daquele grande império. O chifre grande significava esse rei. Os 4 chifres pequenos nascidos desse grande chifre e que se dirigiam para as 4 partes do mundo representavam que depois da morte desse soberano dividiriam entre si esse grande império, embora não fossem nem seus filhos nem seus descendentes. Eles reinariam durante vários anos, e de sua posteridade viria um rei que faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo aconteceu sob o reinado de Antíoco Epifânio. Como relatamos anteriormente, tudo que se estava previsto em Daniel se cumpre em Antíoco 4 Epifânios, conforme narra a história dos hebreus. Continuando a narrativa, esse grande profeta deu também notícia do Império de Roma e da extrema desolação a que reduziria o nosso país. Deus lhe tomou patentes todas essas coisas e a ele deixou por escrito para serem admiradas pelos que lhe vissem os efeitos, para mostrar os favores que recebera dele e para confundir os erros dos epicureus, que em vez de adorarem a providência, dizem que ele não se importa com os interesses deste mundo e que a terra não é conservada nem governada por causa suprema. Essência, igualmente bem-aventurada, incorruptível e onipotente, mas subsiste por si mesma. Se eles considerassem verdade o que dizem, ver-se-iam logo perecendo como um navio que, não tendo piloto, é batido pela tempestade, ou como um carro sem condutor que é arrastado pelos cavalos. Não pode haver melhor prova que as profecias de Daniel para nos fazer constatar a loucura de quem não aceita que Deus tenha cuidado com o que se passa sobre a terra. Pois se tudo o que acontecesse no mundo é por acaso, como explica o cumprimento de todas essas profecias? Julguei meu dever relatar tudo isso conforme o que encontrei nos livros santos, mas deixo a cada qual liberdade para ter outras opiniões ou acreditar no que quiser. Então, como podemos perceber, o próprio historiador aqui entende que as profecias de Daniel se referiam tanto à revolta dos Macabeus quanto ao Império Romano. Sobre Calígula ordenar colocar a sua estátua no templo. Em Guerra dos Judeus, volume 2, assim narra Flávio Josefo. Caio César chegou a tal ponto de insolência com a fortuna que quis ser chamado e considerado um deus. Deixou a pátria em seus mais distintos personagens e levou sua impiedade até a Judéia. Enviou Petrônio a Jerusalém com um exército para que pusesse no templo suas estátuas, e no caso de que os judeus se negassem a isso, mandou matar a todos que se opusessem e escravizassem o resto do povo. Porém, eis que Deus se interessou por essas ordens. Petrônio se dirigiu desde Antioquia à Judéia com 3 legiões e com muitos aliados da Síria. Alguns judeus não estavam seguros de que pudessem ocasionar a guerra, e em troca outros ainda que acreditassem não tinham meios para defender-se. Ao chegar o exército a Ptolemaída, rapidamente se estendeu o medo entre toda a população. Então, como narramos anteriormente,
o que Antíoco IV Epífanes realizou, Calígula tentou fazer no ano 40, dando início ao princípio das dores preconizado por Jesus. E aí vem a campanha de Sérgio Galo, né, a ocupação da Galileia, em que nós vamos tratar aqui que ele avançou com a parte do exército contra a cidade fortificada de Galileia, chamada de Cabul, que fazia fronteira entre a região da Judéia e Ptolemaída. Só que aí houve um fato interessante, que assim que marcha, né, o exército sobre a Galileia, encontrou-a 100 pessoas, de uma vez que a população havia fugido para as montanhas, mas encontrou-a cheia de todos os tipos de riquezas. Permitiu aos soldados que saqueassem esses bens e colocassem fogo na cidade, apesar da administração que sentiu pela beleza dos edifícios, que havia similares aos que existiam em Tiro, Sidão e Berito. Depois de percorrer a região, saquear tudo o que encontrou, incendiar as aldeias dos arredores, regressou a Ptolemaída. Então aqui, sendo da Galiléia muitos cristãos, certamente ouviram da tradição oral do sermão escatológico de Jesus sobre a recomendação dele que quando houvesse as guerras e rumores de guerras, que eles pudessem fugir da Judéia para os montes, deixando para trás todos os seus pertences, para que não houvesse tempo em que o exército chegasse com as cidades povoadas e houvesse ali o assassinato da população. Então, literalmente aconteceu dessa forma, neste período precede a Primeira Guerra Judaico-Romana. Sobre a obra, né, do ano 70, segunda vinda de Mateus 24, de César Francisco Raimundo, que é um preterista parcial, nós vamos narrar aqui em que ele cita o relato do pai da igreja Eusébio de Cesareia, que é de 265 a 339 d.C., em que todo o corpo da igreja em Jerusalém, dirigido por uma revelação divina dada a homens de piedade aprovada antes da guerra, saíra da cidade e fora habitar em certa cidade além do Jordão, chamada Pela. Eis que, tendo se mudado de Jerusalém os que criam em Cristo, como se os santos tivessem abandonado por completo a própria cidade real e toda a terra da Judéia. A justiça divina, por fim, os atingiu por seus crimes contra o Cristo e seus apóstolos, destruindo totalmente a toda geração de malfeitores sobre a terra. Então, podemos observar aqui que, pela narrativa do pai da igreja, do terceiro, quarto século, houve ali a saída dos cristãos da capital Jerusalém para Pela, para evitar que o confronto chegasse até eles. Diante dessa narrativa, em que nós pontuamos anteriormente, ai das grávidas naqueles dias, e Jesus preconizou, um fato interessante em Guerra dos Judeus, volume 6, narrado por Flávio Josefo, que foi testemunha ocular, em que ele diz o seguinte: se vivermos para isso, então os romanos vos escravizarão, mas a fome chega antes que a escravidão, e os rebeldes são pior que um ou outro. Vamos, seja você meu alimento, meu espírito vingador, para os perturbadores e uma lenda para a humanidade, a única que faltava entre as desgraças judias. Isso aqui é uma narrativa de uma mãe desesperada com o cerco de Jerusalém pela fome. Então o que ela fez? Enquanto dizia isso, matou seu filho, logo o assou, comeu metade e o resto escondeu. Aí em seguida, pela narrativa do historiador, os rebeldes apareceram diante dela e, ao perceber a abominável odor de carne, ameaçaram em degolá-la imediatamente se não lhe desse comida que havia preparado. Então ela lhe disse que lhes havia guardado uma parte, descobriu o que restava de seu filho. Espantaram-se ao vê-lo e caíram atônitos. A mulher acrescentou: este é meu filho e esta é a minha obra. Comei-no, pois eu também o comi. Não sejais mais calmos que uma mulher, nem mais tementes que uma mãe. Se tendes escrúpulos religiosos e não quereis minha vítima, deixai que eu já comi uma parte e acabe também com o resto. Então, pelo horror da guerra, literalmente o que Jesus havia recomendado estava acontecendo. As grávidas, naquele período, devido à fome, à peste e ao fio da espada, pelas revoltas internas das guerras civis, no caso da cidade de Jerusalém sitiada, comeu o próprio filho, devido a tamanha fome e carestia de alimentos. Sobre a vinda do homem será manifesta. Em Mateus 24, do verso 26 ao 28,
sob título A Vinda do Homem será manifesta. Se, portanto, vos disseram, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, a vinda é repentina. A batalha em que se houvera ali prefigurado traria essa vinda. Mas o que seria essa vinda? Vamos aí aprofundar. No verso 29 ao 31, do mesmo capítulo 24 de Mateus, sobre a amplitude cósmica desse acontecimento. Então, continua Jesus na narrativa do seu sermão. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que é o som de grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até a outra extremidade do céu. O sol escurecer é como se a justiça de Deus houvesse ali, numa forma simbólica, apagado durante a guerra. E a lua não dará sua claridade, é como se Jerusalém não refletisse o sol de justiça do Eterno. Em que as estrelas do céu cairão, ou seja, que os justos cairiam diante dos revoltosos ali, das guerras civis internas entre os judeus e perante os romanos. E o poder do céu seria abalado. Então, vir sobre as nuvens não é vir de forma literal, e sim vir em juízo, ou seja, estava decretado o juízo de Israel. E aí, vamos relatar aqui as revoltas internas, as crises internas dentro do judaísmo. Os idumeus acampam diante dos muros de Jerusalém. À noite, iniciou-se uma grande tormenta, com fortes ventos, chuvas torrenciais, contínuos relâmpagos, violentos trovões e com alguns terríveis tremores de terra. Ou seja, os próprios sinais que havia dito Jesus haviam acontecido ali como tremores de terra. E esta confusão dos elementos do universo era uma prova evidente da destruição dos homens e podia ser entendida como um sinal premonitório de uma grande catástrofe. Então, o próprio narrador aqui, o historiador que foi testemunho ocular, já via esses sinais como a prefiguração da destruição, queda de Jerusalém. Ainda dentro dos sinais cósmicos, nós vamos relatar outros mais. Então, o que aconteceu? Pela narrativa de Joséfo, nisso então enganaram o povo embusteiras e que falsamente diziam falar em nome de Deus. Não prestaram atenção nem acreditaram nos sinais evidentes que anunciavam a futura destruição, sem que entendessem as advertências de Deus, como se houvesse caído um raio sobre eles e precisassem de olhos e de espírito. Foi então quando sobre a cidade apareceu um astro muito parecido com uma espada e um cometa que permaneceu ali durante um ano. Então, durante a Guerra Judaico-Romana, o sinal da espada, como narra aqui o historiador, seria o sinal da cruz. Segue a narrativa. Isso também tinha sido o lugar antes da revolta e antes de se iniciarem as atividades bélicas, quando reunido o povo para a festa dos ázimos. No dia 8 do mês de Jântico, na hora nona da noite, brilhou durante meia hora uma luz no altar do templo com tanta intensidade que parecia um dia claro. Para os que não entendiam isto, era um bom sinal. No entanto, os escribas sagrados o interpretaram de acordo com os acontecimentos imediatamente posteriores, ou seja, a deflagração da guerra entre os judeus e os romanos. Ainda dentro dos sinais cósmicos. Antes do pôr do sol, viram pelos ares de todos o país carros e esquadrões de soldados armados que corriam pelas nuvens e rodeavam as cidades. Além do que, na festa chamada de Pentecostes, os sacerdotes entraram à noite no templo interior, como tinham costume, para celebrar o culto, e disseram ter sentido uma sacudida e um ruído, e logo uma voz de uma multidão dizia: vamos embora daqui. Ou seja, dois fenômenos mediúnicos, né? Primeiro, que você tinha nos céus e nas cidades soldados armados que corriam pelas nuvens, ou seja, em juízo. E segundo, a pneumatofonia, ou seja, a voz direta dentro e sacudindo com um ruído, em que no interior do templo se fazia ouvir.
Então, todos os prenúncios cósmicos que Jesus havia dado estavam acontecendo ali naquela época do início da revolta judaico-romana, no ano 66 a 70. Sobre a parábola da figueira, do verso 32 ao 36, segue assim Jesus na narrativa. Aprendei da figueira esta parábola: quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Dois eventos aqui marcantes. Primeiro, tudo o que aconteceu até o ano 70, ou seja, Jesus no ano 33, que precede a sua crucificação, diz que, em verdade, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça, ou seja, tudo isso que nós narramos anteriormente, em que foi dado a se cumprir no ano 70. 33, mais uma geração de 40 anos, finda em 73, que é justamente o final da revolta judaico-romana, na suicídio coletivo de Massada, que morreram os 1.000 judeus ali diante da invasão dos romanos. Então, dentro dessa perspectiva, houve ali esta geração marcada por esse juízo. E sobre esse dia e hora, Jesus não sabia, mas só o Pai, nem os anjos. Então a geração presente e o juízo de pecados passados. Antes da narrativa de Mateus 24, em Mateus 23, do verso 33 ao 36, sob o título da Bíblia de Jerusalém, os crimes e castigos iminentes, Jesus assim narra: serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da guiena. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Ou seja, antes mesmo que Jesus desse aos discípulos o seu sermão escatológico, no último enfrentamento com os judeus doutores da lei, ele já diz ali a sentença de juízo para aqueles. Se aqueles que estavam presentes seriam responsabilizados pela morte dos profetas, se nós abordamos anteriormente sobre a Torá e a reencarnação, atribuirmos que os filhos são visitados pela iniquidade dos pais, sobre terceiras e quartas gerações, nós entendemos nesse texto que pelas punições hereditárias, erroneamente apregoadas, eles estariam sendo punidos pelos pecados dos pais que mataram ali os profetas. Mas se tivermos a consciência de que Êxodo capítulo 20, do verso 5 ao 6, trata ali que o Eterno visita a iniquidade dos pais nos filhos sobre terceiras e quartas gerações, responsabilizando os pais pelo mau exemplo nas terceiras e nas quartas gerações, entendemos nesta passagem que os mesmos que mataram os profetas no passado estavam ali presentes para serem julgados pela lei divina de causa e efeito. Já caminhando para o final, no que diz respeito para vigiar e não ser surpreendido, em Mateus 24, verso 37 ao 44, vigiar para não ser surpreendido. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que a vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais.
Então, nos dias de Noé, o que aconteceu? Ninguém se preocupou com o que havia da narrativa de que Noé estava preparando uma arca para se proteger do dilúvio. Então veio, de forma surpreendeu a todos e levou aqueles que estavam e pereceram todos e se salvaram Noé e sua família. Da mesma forma que os que permaneceram vivos diante da guerra judaico-romana, eles também vieram a se salvar diante do juízo, né? E o texto base que dá a narrativa do arrebatamento da igreja está aqui, em que Jesus fala que seriam deixados um e levado outro. Ou seja, tanto 1 Coríntios capítulo 15 quanto 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai trazer sobre o arrebatamento da igreja, em que ele se colocava como estando presente nesse arrebatamento, porém ele é morto por Nero no ano 54, então ele não chega ainda a acompanhar as revoltas e o crescimento dessa revolta, em que ele é dado ali conhecer, mas pela narrativa é nesse trecho que ele se baseia. Porém, nós entendemos que os que foram levados na grande tribulação foram aqueles que foram e estiveram no juízo. Diante da grande tribulação, eles tiveram o seu juízo ali prefigurado e que estiveram marcados como não uma libertação, mas que estiveram a sua harmonização com a lei de causa e efeito. O que a igreja entendeu no início, que eles seriam arrebatados num evento em que a igreja seria liberta do cativeiro. Nesse caso, existem diversas interpretações. Então, pode-se entender que Jesus estava dando uma assertiva daqueles que iriam passar pelo juízo e não seriam, nesse caso, mortos pelos romanos e pelas revoltas internas, bem como aqueles que seriam levados realmente através dessa condição de estarem sendo pertencentes ao juízo. Em se tratando da parábola do mordomo, na parte final do sermão escatológico, do verso 45 ao 51, Jesus assim vai encerrando o seu sermão escatológico. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser ao seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber em companhia dos bebedores, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a parábola do mordomo ela está muito ligada ao que se diz respeito a justamente a essa espera demorada por essa vinda, o qual Jesus está colocando como sendo que ele viria como um ladrão de forma repentina e que poderia tardar, mas que não iria falhar a sua vinda em juízo daquela nação naquele tempo da década de 70 da nossa era cristã. Quando os romanos chegam a Jerusalém e sitiam a capital da Judéia, aí nós temos que trazer a narrativa de Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao 23, porque o sermão escatológico ele está não somente em Mateus 24, mas também em Marcos 13 e Lucas 21. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daqueles que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Então a gente já fez essa narrativa, trouxemos a narrativa de Lucas, porque ele fala sobre o cerco. Então o cerco ele se dá já ali no início do ano 66. Então, o que ele diz em relação a o que foi escrito, ele tenha dado alusão a Daniel capítulo 9, verso 26, que nós desenvolvemos lá atrás, sobre as 70 semanas. Sobre a destruição do templo de Jerusalém pelo general Tito. Então,
pela narrativa do historiador, em Guerra de Judeus 1:6, fazia tempo que Deus o havia condenado ao fogo e havia chegado, na sucessão dos séculos, o dia fixado pelo destino, dia do mês de Lós, dia 9 de agosto, data também em que outro tempo havia sido queimado pela obra do rei Babilônio, conforme Jeremias 52:12, ou seja, 9 de Ave, 29 de agosto do ano 70. O templo foi incendiado e destruído. Então, a vinda do Filho do Homem e o julgamento. Então, vir sobre as nuvens já era uma prerrogativa escatológica já do Tanakh, do Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 19, verso 1 ao 15, contra o Egito. O oráculo a respeito do Egito. Yahvé, montado em uma nuvem veloz, vai ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele e o coração dos egípcios se derrete no seu peito. Excitarei egípcios contra egípcios, eles lutarão entre si, irmãos contra irmãos, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. Ou seja, o juízo do Egito veio, como Yahvé montado em uma nuvem, o Egito foi julgado, pereceu, e nesse caso não se viu o Eterno sobre as nuvens, apenas uma prerrogativa de vir em juízo. Em Naum, capítulo 1, verso 2 a 8, sobre o juízo de Nínive. Prelúdio do Salmo, a ira de Yahvé. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho, a nuvem é a poeira de seus pés. Ou seja, novamente, essa prerrogativa de vir sobre as nuvens do Eterno, que iria julgar Nínive como um ciumento e vingador, né? Ele cheio de furor, ele vinga os adversários e guarda, né, o rancor de seus inimigos. Lento na ira, mas grande no poder, né? E nada deixa Yahvé impune. Então, desse fato, vir sobre as nuvens era uma prerrogativa do Antigo Testamento de vir em juízo. Em Joel capítulo 2, verso 1 a 2, o alarme no dia de Yahvé é o juízo de Israel. Um dia de nuvens e de obscuridade, ou seja, justamente quando ele implica nesses três juízos do Egito, Nínive e Israel, vindo sobre as nuvens. Não se viu nada a respeito de forma literal, e sim de forma simbólica. Sobre a visão pré e pós-tribulacionista, historicista e preterista do evento do sermão escatológico. A visão pré-tribulacionista defende que a igreja será arrebatada, ou seja, tirada da terra, antes do início da grande tribulação. A ideia de que os crentes serão poupados desse período de juízo divino, que eles acreditam ser futuro, que a última semana de Daniel ainda não se cumpriu. Pós-tribulacionista sustenta que a igreja passará por toda a grande tribulação e será arrebatada após este período, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo para estabelecer seu reino milenar. Isso está dentro da perspectiva também do futuro, da última semana sendo adiada para o futuro. A historicista, que é a interpretação dos adventistas do sétimo dia, né? O historicismo é um método de interpretação que vê as profecias bíblicas, especialmente as do Apocalipse, como um panorama simbólico de toda a história da igreja, do primeiro século até o fim dos tempos. E a preterista, sendo o preterismo, interpreta a maioria, senão todas as profecias do Novo Testamento, incluindo a do livro do Apocalipse, e o discurso do Monte das Oliveiras, né, o sermão escatológico de Jesus, como eventos que já se cumpriram no passado, principalmente em torno da destruição de Jerusalém no ano 70. O preterismo tem duas vertentes, né, o total, que é até o ano 70, e o parcial, que ainda reserva algumas profecias mais adiante. Mas a visão espírita. Nós temos o capítulo 17 da Gênese e o 18, os sinais do Evangelho, e são chegados os tempos, né? Destacamos duas narrativas do que se diz respeito a essa especificidade do sermão escatológico de Jesus. Sobre a narrativa de Kardec, essas palavras: não há dos que aqui estão que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Parece encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Aí tem a nota 46, né, dizendo que alguns ali presentes na ocasião veriam o seu advento. Ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que lhe seria dado ver tudo e o que Jesus anunciava, e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas.
E no que diz respeito ao item 49, essa é um fragmento do item 45. Então, no entendimento de Kardec, que ele entendia que os fatos narrados no sermão escatológico não tinham acontecido no passado, poderiam estar relacionados ao futuro. Por isso que ele coloca que não passaria esta geração sem que tudo isso aconteça. E muitos dos que estão aqui não sofreram a morte, ou seja, João Evangelista atravessou o sermão escatológico, sobreviveu à queda de Jerusalém e viveu até o ano 100, um pouco mais do ano 100. Então, para Kardec, ele no entendimento, como ele, muito embora poderia não ter comparado os eventos históricos relacionados ao sermão escatológico, não pudera compreender. Dessa forma, ele dá essa interpretação. E, do que diz respeito à abominação da desolação, ele assim também narra no item 49. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Como nota explicativa de Kardec, essa expressão, a abominação da desolação, não só carece de sentido, como se presta ao ridículo. A tradução de Osterwalder diz a abominação que causa a desolação, o que é muito diferente. O sentido, então, se torna perfeitamente claro, porquanto se compreende que as abominações hajam de acarretar a desolação, como castigo. Quando a abominação de Jesus se instalar no lugar santo, também a desolação para aí virá, e isso constituirá um sinal de que estão próximos os tempos. Então, Kardec ele não define o que seria, mas, como explicado anteriormente, tanto o aspecto das Escrituras quanto a confirmação de José teve esse cumprimento em Antíoco IV Epifanes e no caso de Calígula, os dois eventos similares. As nossas considerações finais, que nós chegamos ao fim do caminho de estudos percorrido através de longos anos e que nos levaram a contestar conceitos há muito tempo estabelecidos dentro e fora da doutrina espírita. Então não tenho receio de ter uma posição contrária do codificador em alguns pontos, principalmente em sua obra A Gênese, pois ele mesmo nos diz na sua introdução, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A única ressalva que existe do que eu coloquei é sobre a questão de que a geração que Kardec entendia do sermão escatológico era dos espíritos ali que estariam revividos numa nova condição, encarnados, auxiliando a divulgação do Evangelho nos tempos de renovação da transição planetária. Nós não temos conhecimento deles reencarnados, não temos obras que dizem respeito a isso. Sabemos da importância da codificação, dos tempos profetizados, do que diz respeito a João capítulo 14 e 16, da vinda do Consolador. Principalmente quando lemos ali o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Cristo Consolador, sendo ele o Espírito de verdade, vindo ele na primeira comunicação em 1855, entendemos que essa segunda vinda do Cristo, né, assim como Kardec esclarece, capítulo 17 e 18 da Gênesis, seria de forma a estar ali preconizando uma nova fase, que é a transição planetária, em que a Terra passaria de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Então, entendemos que a vinda estaria estabelecida nesse sentido. Tínhamos um posicionamento preterista total sobre o sermão escatológico de Jesus, mas 4 anos após a redação desse e-book, será revisado e será desmembrado. Alguns pontos que nós não tratamos aqui, nós vamos levar para o Apocalipse de João. Temos a posição atual de preterista parcial, porque a parábola dos bodes das ovelhas, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ela está correlacionada com o juízo atual. Antes, Israel foi julgada, como Jesus colocou no sermão escatológico. Agora, ela foi restaurada. Então, a convergência de Mateus 25 ela está ligada a Mateus 19, 28, em que Jesus fala, né, que no dia da regeneração, a vós que me seguistes,
estarei assentados sobre 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Existe ali um projeto de Israel de reconstrução do terceiro templo, ao lado do Domo da Rocha. Se esses eventos se repetirão, não sabemos. O que sabemos é que os eventos que ocorreram naquela época, e Jesus disse aquela época. E se haverá novas tendências a acontecimentos desse respeito, não temos conhecimento, né? E o que sabemos atualmente é que, assim como no episódio 2º da série teológica, que nós tratamos sobre o Evangelho de Judas, a trajetória de sua redenção, está ligada a essa profecia de Mateus 19, 28, porque palingenesia, regeneração, é a restauração de Israel. Antes, no sermão escatológico de Jesus, Israel foi julgada naquela ocasião. Agora ela será restabelecida. E tem um papel fundamental na transição planetária, que eu acredito que ali é o termômetro da humanidade, né? Então, ao que vocês acompanharam até agora, nossos agradecimentos. Vocês, se curtiram esse conteúdo, possam se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. A partir do ano que vem, de 2026, a gente vai abrir com a série teológica desse episódio que não foi possível fazer sobre o Apocalipse de João. Então vamos deixar e desmembrar esse e-book. Vamos trabalhar em janeiro para revisar todos os e-books que trabalhamos aqui no nosso canal. Se vocês curtiram, compartilhem esse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio.